Vamos finalizar esta playlist sobre Apex Charts. Vocês já entenderam como é que podem consultar a documentação e facilmente obter o aspecto visual do gráfico que vocês pretendem, mas vamos complicar aqui substancialmente as coisas. O que acontece aqui neste exercício é uma coisa muito simples e eu deixei ficar as coisas o mais simples possível. Nós temos aqui o nosso famoso gráfico, mas que já não é de barras, e vocês já vão verificar isso na prática. É um gráfico de área. O que é que isto significa? Ele mistura uma linha com o preenchimento do espaço interior dessa linha. Ok? Em vez de ser apenas a linha aqui perdida no meio desta grelha, ele vai preencher o espaço aqui com uma cor. Bom, mas nada disso tem muito interesse. Porquê? O que tem interesse, de facto, é a forma como é que o gráfico vai ser alimentado. E para isso ele vai ser alimentado diretamente a partir de uma base de dados. Mas essa base de dados nós vamos carregar valores de forma dinâmica. Nós vamos carregar valores entre 0 e 100, porque temos aqui este gráfico com 0 e 100. E quando eu iniciar agora aqui este serviço, o que vai acontecer é que há um temporizador que de segundo a segundo, isto é, em cada segundo, faz uma chamada de AJAX. Essa chamada de AJAX tem um script de PHP que vai consultar a base de dados para ir buscar os últimos 10 valores mais recentes e, se eles existirem, eles vão ser apresentados aqui. Vejam apenas na prática como é que isto funciona. Se eu agora colocar aqui o valor 20 e salvar, o sistema diz que foi o valor inserido com sucesso 20 e reparem como aparece ali já no 20 um novo valor. No entanto, reparem que o sistema continua a percorrer o seu ciclo. Reparem que se eu for aqui de segundo a segundo, há uma nova chamada ao script, ok? Portanto, ele vai estar a fazer isto de forma interminável até eu fazer um stop. E eu agora posso ir adicionando valores 35, 45, vamos colocar aqui, por exemplo, o 10, ok? Vamos colocar aqui um 87 e reparem o que é que vai acontecendo ao gráfico. Ele vai se renovando. Mas reparem que há aqui um conjunto de lógicas bem mais complexo do que aquilo que possa parecer ao princípio, ok? Porquê? Porque eu começo com uma base de dados completamente vazia, é suposto ter um sensor de temperaturas, vamos imaginar que estamos a falar de temperaturas, um sensor de temperaturas que vai guardando de cada segundo qual é a temperatura do ar, por exemplo. Aí o sistema iria funcionar de uma forma normal, nós deixaríamos que ele carregasse as primeiras 10 leituras e depois estaria tudo a funcionar. Mas partindo do pressuposto que a nossa base de dados está vazia, nós temos que criar aqui todas as lógicas que são necessárias para que o nosso gráfico não cresce. Então, vamos ver como construir este exercício do zero. Neste vídeo eu vou-vos pedir, de facto, que vocês tentem acompanhar o mais possível aquilo que eu vou fazer e que voltem atrás as vezes que forem necessárias para compreender os passos diversos que eu fiz. Eu tentei aproveitar ao máximo o código do exemplo do vídeo anterior para não estarmos a perder aqui muito tempo. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o seguinte. Este aqui já são, então, os gráficos no novo ambiente. Okay? Eu tenho aqui, estávamos a experimentar o exercício F, eu coloquei o exercício F1, é uma pasta que contém já a estrutura base aqui, isto é, temos o index.php, que contém tudo semelhante ao exercício do vídeo anterior, a única diferença é que aqui no type do gráfico eu pus area, em vez de bar, ok? Tudo o resto é exatamente igual, ok? Outra diferença, obviamente, é que aqui no exercício F, eu vou ter que passar a colocar exercício F1, porque é a pasta deste exercício, para ele ir buscar os dados ao script de forma correta. Como vocês podem observar, aqui o meu script está completamente vazio. Nós vamos escrever o código durante este vídeo. Da mesma forma que existe aqui um enter data, que também está completamente vazio. Também iremos escrever o seu código aqui. Uma chamada de atenção particular para as nossas bibliotecas. Eu acrescentei uma biblioteca chamada EasyPDO, que é de facto uma pequena biblioteca de PHP que eu próprio estou a construir, que ainda está longe de estar terminada, mas que já permite fazer as funcionalidades básicas para nós conseguirmos comunicar com uma base de dados de uma forma bastante mais simples e obter a informação de uma forma muito simples. Para além de inserir, etc., fazer outras coisas, mas eu não vou estar a explicar o que esta classe faz. Nós vamos aqui utilizá-la. Basicamente, a única coisa que vocês precisam saber é o seguinte. Quando agora criarmos a nossa base de dados para alimentar o nosso gráfico, nós vamos ter que depois colocar aqui qual é o nome da base de dados, o nome do utilizador e a password desse utilizador. Tudo o resto
vocês não precisam de mexer. Tudo o que está para aqui para baixo é código que vos vai permitir fazer essa parte da comunicação, leitura, inserção de dados, etc. Ok? Então, feito isto, eu vou deixar aqui o EasyPDO aberto e vamos começar por criar aqui no nosso ADSQL a nossa base de dados. Eu vou criá-la da seguinte forma. Vamos fazer aqui um Create New base de dados. Vamos lhe chamar aqui temperaturas. Ok? E, portanto, o temperaturas vai ser o nome da nossa base de dados. Eu vou clicar aqui em confirmar. Então, já posso vir aqui ao meu PDO e dizer aqui que o nome da base de dados é temperaturas. O utilizador que vai mexer aqui nesta base de dados, nós já o iremos definir. No entanto, vamos ainda definir primeiro a tabela que vai ter, então, valores, ou vamos lhe chamar aqui medidas, ok? E nestas medidas, nós vamos ter aqui um ID valor, ou um ID medida, tanto faz, não importa. Vamos dizer que ele vai ser de auto-incremento e aqui vai ser unsigned. Depois eu vou adicionar aqui então um valor, vai ser o valor da temperatura, que vai ser do tipo nulo. E finalmente eu vou adicionar um created at, ou criado em, que é um valor do tipo datetime. Ok? Também é nulo. Vamos dar-lhe aqui uma chave primária e vamos clicar aqui em guardar. Temos a nossa base de dados com uma única tabela criada. Vamos criar o utilizador. Então vamos aqui à área dos utilizadores. Vamos clicar em adicionar. No nome do utilizador eu vou colocar user temperatura ou temperaturas. Ok? Portanto, user temperaturas vai ser o nome do utilizador aqui da nossa base de dados. E agora vamos criar aqui uma password. Eu vou criar a password usando até aqui o sistema de palavra passe. Eu vou escolher uma password aqui com 12 caracteres. Vamos escolher uma qualquer. Eu vou agora copiá-la. Vou colocá-la aqui na password do utilizador. Obviamente que eu irei disponibilizar a biblioteca como ela está para que vocês a possam usar. Vejam no primeiro comentário deste vídeo como descarregar esta biblioteca. E vocês vão agora ter que fazer aqui o seguinte. Depois de criarem a vossa password, ok? Nós vamos ter que adicionar aqui o objeto, que neste caso é o temperaturas. Vamos confirmar, aqui vamos clicar em todos e vamos clicar em guardar, e a partir deste momento o que é que vai acontecer? Nós temos já uma base de dados que permite ficar ligada ao nosso sistema. Vamos aqui fechar, não vamos andar a inserir dados nenhuns, portanto a nossa base de dados não tem rigorosamente nada. Vamos regressar ao nosso ambiente e agora eu vou fazer aqui um Ctrl S simplesmente para guardar e vamos fechar o EasyPDO. Não precisamos dele para mais nada. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos criar o sistema que nos permite adicionar valores à nossa base de dados. Então para isso aqui no Enter Data eu vou ter aqui um bloco de PHP que vai servir para duas coisas. Primeiro, eu vou criar aqui uma estrutura de uma página web onde eu vou colocar aqui um formulário. Este formulário vai ser um formulário relativamente simples, que vai apenas ter ali um input para nós podermos enviar dados para a base de dados. Então eu vou colocar aqui o meu parágrafo, vou colocar aqui um inserir temperatura, ok? A seguir vou colocar um formulário do tipo post e o action vai ser o próprio ficheiro enter data.php. Porque eu vou colocar aqui a lógica que vai permitir inserir os valores na base de dados. Posto isto, aqui dentro do formulário, eu vou criar aqui um label. Este label não precisa do for. Vou colocar aqui simplesmente valor. Vou colocar aqui uma quebra de linha e depois um input que vai ser do tipo text. Ok? Este input vai ter aqui um name igual a, pode ser número. Ok? E vamos definir o mínimo e o máximo, já agora. O mínimo é igual a 0. Não colocamos ali a vírgula, como é óbvio. O mínimo vai ser igual a 0 e o máximo vai ser igual a 100. A seguir, eu vou colocar aqui um HR, simplesmente para ter ali uma separação, e depois um input do tipo submit, para submeter o meu formulário. Eu vou colocar aqui salvar e teremos aqui o nosso formulário corretamente feito. Vamos testar aqui isso desta forma. Eu tenho aqui o Enter Data, vou refrescar e reparem, inserir temperatura, valor. Temos aqui, vocês podem corrigir o texto como quiserem, etc. Quando eu carregar aqui qualquer coisa e salvar, e reparem que neste caso eu coloquei aqui text, eu vou colocar number,
para ser um número. Então vamos aqui novamente refrescar e agora já temos aqui valores numéricos. Então se eu colocar aqui 23 e salvar, ele vai guardar isto na base de dados. Ainda não está a fazê-lo, vamos fazê-lo aqui. Como é que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que fazer um require para ir buscar esta biblioteca do EasyPDO. Então nós vamos ter que ir buscar dentro de libs barra EasyPDO. Agora, uma vez que o EasyPDO utiliza um namespace, que é este namespace EasyPDO, o que nós vamos ter que fazer aqui é uma coisa muito simples, é dizer use EasyPDO barra EasyPDO, que é o nome da nossa classe, para que o sistema fique a conhecer a existência desta classe que aqui existe dentro, ok? A partir daqui, muito fácil, if server, se houve um post, isto é, request method, igual a post, então o que é que nós vamos fazer aqui? Se houve um post, nós vamos dizer aqui echo aqui. Vamos simplesmente fazer isto agora desta forma. Então reparem, vamos aqui refrescar isto, ok, continuar e reparem, como houve uma submissão, ok, eu coloco aqui um valor numérico, reparem, ele aqui está com valor superior, obviamente eu vou colocar aqui 12, se eu clicar em salvar, ele já consegue perceber que passou aqui por este espaço. Se eu tentar refrescar desta forma, vocês vão ver que o aqui não aparece. Porquê? Porque ele detectou que não houve uma submissão de um formulário. Houve apenas uma apresentação da página. Então vamos inserir aqui a lógica de código que nos vai permitir então guardar os dados na nossa base de dados. E é tão simples como isto. Reparem, a utilização do EasyPDO depois de configurado permite-nos fazer isto. Base de dados, ok, vamos chamar assim, é igual a new EasyPDO. Simplesmente assim. Ele, como já lá tem as configurações para poder aceder à base de dados, nós não precisamos de dizer mais nada. Agora vou dizer aqui que os parâmetros, para fazermos uma chamada de insert bem segura, neste caso, para não termos SQL injection, eu vou dizer aqui que o valor que eu quero inserir na base de dados é igual a quê? Vamos partir do pressuposto que ele vem igual ao posto do número. E o posto do número porquê? O posto do número porque é o nome que eu coloquei aqui no meu input. Então ele vai receber aqui pelo post, vai passar ali para o valor e agora só tenho que dizer base de dados, insert, é um método da minha classe, e neste insert eu vou dizer insert into, e agora vamos aqui ver a nossa base de dados, é na tabela das medidas, portanto vamos colocar aqui medidas, values, e nos values eu vou colocar o 0 para ativar o sistema de auto-incremento, vou colocar aqui o valor que eu inseri ali nos parâmetros e a seguir vou colocar o now para indicar que é para guardar a data e hora nesta coluna que aqui está, que é o created at. Portanto, o ID vai ser dado pelo 0 que faz o sistema de auto-incremento, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. O valor somos nós que o fornecemos através do post e o created at é a data da inserção dos valores. Obviamente que eu agora vou colocar aqui os parâmetros que eu estou a passar e fechado. E neste caso, reparem, com estas linhas aqui, eu estou a guardar já o valor dentro da minha base de dados. Vou apenas colocar aqui um echo, dizer inserido, valor com sucesso. Qual é o valor? Bom, eu aqui vou poder ir buscá-lo desta forma também. Ok? Portanto, vou colocá-lo aqui e temos o nosso valor inserido. E depois temos aqui tudo o resto. Bom, vamos depois testar isto a funcionar. Ou, aliás, podemos já testar sem qualquer espécie de problema. Reparem, eu vou aqui refrescar tudo isto. Vamos inserir o valor 10. Eu ainda não vou pressionar o return. Vamos ver o que é que acontece na nossa base de dados. Neste momento, se eu refrescar, não temos valor nenhum. Se eu regressar aqui e colocar salvar, se eu agora vier aqui refrescar, reparem como o valor 10 apareceu ali. Ok? E se eu agora continuar aqui a inserir valores, vamos colocar aqui 20, vamos colocar aqui o 30, reparem que lá em cima está a dizer qual é o valor que acabou de ser inserido, vamos colocar aqui o 15, salvar. Se eu agora for aqui à minha base de dados e refrescar, reparem que os valores vão sendo incrementados por aqui abaixo. Vamos aqui muito rapidamente limpar isto. Então eu tenho aqui truncate medidas. Se eu executar este código de SQL, ele vai limpar os meus dados e vai fazer um reset ao sistema de auto-incremento. Certo? Bom, vamos avançar para o nosso script. No caso do nosso script, nós vamos ter também que fazer aqui alguns cálculos interessantes. Isto é, nós vamos ter que fazer um require, vamos pedir para usar a mesma biblioteca, só que neste caso ela está antes, dentro de libs,
e depois, aí sim, EasyPDO. Estou a dizer, eu quero utilizar esta biblioteca. Então vamos usá-la aqui porque nós vamos ter que criar um objeto a partir dela, a partir da classe, especificamente. Então eu vou dizer use EasyPDO barra EasyPDO. Ok? A partir daqui eu posso criar o meu objeto. Base de dados é igual a new EasyPDO. Ops, vamos aqui tirar as letras maiúsculas. Base de dados é igual a new EasyPDO. De seguida, o que é que eu quero fazer aqui? Bom, eu quero, neste caso concreto do script, devolver ao meu pedido de Ajax um array com 10 valores, para ele alimentar este gráfico que aqui está. Eu não posso ir buscar apenas um valor, ou 2 valores. O gráfico vai sempre precisar de uma série com 10. Então há aqui alguma lógica que nós vamos ter que fazer, mas reparem que vai ser relativamente simples. O que eu vou fazer aqui primeiro é colocar resultados. Eu vou pedir à base de dados para me devolver todos os valores que lá estão. Mas todos os valores numa sequência muito importante. Reparem, bd select vai buscar e vai buscar o quê? Bom, agora aqui é que nós vamos entrar numa certa complexidade de MySQL. Reparem, eu posso ter uma base de dados que não tem, que tem menos do que 10 valores e por isso, se eu for buscar os valores todos, ele vai-me buscar os valores todos, ponto final, não há qualquer problema. Mas a partir do momento em que a minha base de dados, neste caso a minha tabela, tiver mais do que 10 valores, tiver, por exemplo, 50, eu só quero ir buscar os 10 valores mais recentes. Ok? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, eu vou fazer isto através de uma query com alguns aspectos fundamentais. Eu vou querer selecionar, selecionar tudo, não há qualquer problema. From medidas, isto é, a partir desta tabela, ordenadas por, ordered by, neste caso, created at, descendente, com um limite de 10. Eu quero ir buscar os 10. Como eu estou a definir um limite descendente, o que é que o sistema me vai fazer? Vai selecionar os últimos 10, isto é, os mais recentes, ok? Mas vai-me selecionar os mais recentes, mas vai limitar a 10 resultados. Se vierem 15 ou 20, não. Ele vai só escolher os 10 mais recentes. Só que isto aqui não me interessa. Porque a mim interessa-me que o mais recente fique em último lugar. Reparem, se eu olhar aqui para a minha tabela, eu não quero que o mais recente apareça aqui. Ou aqui. Eu quero que aquilo apareça sempre no 10. Então, para isso, nós vamos ter que dar aqui uma volta. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar o meu select dentro de parênteses e vou dizer que quero selecionar tudo from, isto é, eu quero selecionar tudo a partir deste select. Aqui, por questões de regras normais do MySQL, eu vou ter que colocar aqui um alias, eu vou colocar ali o A. Eu podia dar-lhe um nome qualquer, isto é, esta query que aqui está intermédia vai ter que ter um nome, mas depois tudo o resto funciona na mesma. Eu vou dizer agora que quero isto ordered by created at. E se eu não definir rigorosamente mais nada, por defeito ele vai fazer ASC, isto é, ascendente. Então, reparem nesta estratégia que eu aqui estou a fazer. Eu vou buscar primeiro os valores todos, limitando a 10 e por ordem decrescente, portanto ele vai-me buscar os últimos 10 da minha tabela. Se não existirem 10, ele vai buscar os que existirem. Mas depois aqui eu estou a dizer que quero selecionar todos os resultados que vierem daqui, mas ordená-los corretamente por ordem crescente. Para quê? Para que o mais antigo fique aqui à esquerda, o mais recente fique ali à direita. Okay? Vocês poderão fazer as vossas experiências e vão verificar, se não colocarem aqui um order correto, vocês vão ter problemas. Bom, posto isto, depois de eu ter esta query aqui montada, que eu vou aqui colocar toda numa linha para simplificar aqui a leitura, reparem o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer que tenho um array de dados que é vazio, ok? Então vamos colocar assim. O meu array de dados é vazio. Poderia fazer isto de uma outra forma, mas vamos fazer assim. Agora eu vou perguntar o seguinte. Se BD, e agora reparem que vou utilizar uma propriedade da minha classe, affected rows, isto é, as rows que foram devolvidas daqui. Eu não preciso de contar quantas é que vieram no resultado, etc. Se o BD affected rows for menor que 10, então eu tenho um problema, isto é, não tenho os 10 valores necessários para conseguir alimentar o meu gráfico. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou criar um array com um número de dados para completar 10.
Ora, como é que eu faço isso? De forma muito simples. O meu dados que ali está passa a ser igual a quê? A um array fill, é uma função do PHP, e este array fill vai começar no índice 0, vai ter 10 valores, menos o número de valores que vierem aqui da minha base de dados. Okay? Então vou colocar aqui menos isto. E portanto ele vai criar, imaginem, a base de dados deu-me 4 valores, eu vou criar um array com 6. E depois vou preencher com o resto dos valores que vêm da minha base de dados. Quais são os valores que eu vou preencher aqui? Neste caso eu vou colocar zeros. Ok? Então, cria um array dados com um número de elementos que vai resultar desta subtração e vai ter aqui então os meus dados criados. Ok? Bom, posto isto, eu agora não estou a perceber porque é que ele está a dizer aqui que o sistema não está aqui a funcionar corretamente. Vamos já verificar porquê. Ele vai me dizer o seguinte, ora deixem-me cá ver o que é que ele diz, array fill start, int count e depois um value. E vai retornar um array. Nós já vamos verificar qual é o problema do erro, se é que existe algum erro, não me parece, mas enfim o sistema tem sempre razão. Agora o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um array de dados. Ora, este array de dados já vai ter em atenção o facto de existirem dados ou não na nossa base de dados. Então eu vou fazer aqui um for each. Okay? Vamos fazer aqui um for each. Vamos usar aqui até inclusive este code snippet. E vou dizer que aqui nos meus resultados nós vamos transformar isto num resultado por cada volta. E agora eu vou dizer aqui que nos dados vai ser igual a um int val, porque o valor há de vir da base de dados em formato de string, e vou dizer aqui que vai ser resultado de valor. Ok? Ele continua aqui a querer dizer-me que há aqui um erro. Eu acho que não há erro nenhum, mas é como vos digo, aqui às vezes o sistema tem razões que a própria razão desconhece, mas nós vamos já testar esta circunstância. Portanto, eu tenho aqui basicamente o meu script feito, só falta uma coisa. Echo JSON encode de dados. E portanto, tudo aquilo que eu estou a devolver ao meu pedido de Ajax há de vir aqui. Mas vai passar por este conjunto de lógicas no sentido de chegar lá, ok? Ora, vamos então verificar por que razão é que isto não está aqui a funcionar. Eu vou aqui pegar numa parte do código que eu tenho aqui ao lado e vamos colar aqui e vamos verificar se ele resolve. Aparentemente acho que há aqui um typo qualquer, algures por cima aqui no meu código, que está a impedir que o sistema esteja a funcionar corretamente. Eu irei já verificar isso. Vamos testar o nosso sistema para verificar o que é que vai acontecer, ok? Se acontecer aqui um erro, nós vamos ter o desaparecimento do gráfico. Eu vou então refrescar tudo isto. Okay? Vou aqui refrescar também isto. Ou melhor, neste caso vamos refrescar desta forma. E vamos fazer aqui um start. Reparem agora, ao fim de um segundo, o sistema parou. Ok, eu vou fazer aqui um stop e vou verificar o que é que ele me vai dizer aqui na minha consola de desenvolvimento. Então se eu for aqui ao network e agora começar aqui com o start, ao fim de um segundo eu já vou começar a ter aqui chamadas. Se eu agora clicar aqui por cima, ele vai me dizer, ok, há aqui um erro da sintaxe, há aqui um ponto e vírgula no script.php na linha 14. Vamos verificar o que é que se passa aqui na nossa linha 14. Eu tenho aqui, então, um ponto e vírgula no final. Ele diz-me, não é suposto você ter aqui um ponto e vírgula no final. E eu pergunto, porquê? Porque se eu agora tirar daqui este ponto e vírgula, o que é que vai acontecer? O sistema vai me dizer, não, mas há aqui um outro ponto e vírgula que você tem aqui por baixo. Ok, já percebi. Nós temos aqui um if com um valor errado, neste caso com o caractere do $sign. Então agora já não temos erro, ok? Vamos então regressar aqui. Vamos aqui fechar isto para arranjar aqui espaço para o nosso gráfico, refrescar tudo isto, Ctrl+Shift+R, vamos fazer aqui um Start. Ao fim de um segundo, reparem que o nosso gráfico já não dá erro nenhum. Se nós formos às ferramentas do programador, nós vamos verificar que ele está a fazer pedidos ao nosso script. Ok? Então vamos deixá-lo fazer pedidos ao nosso script, mas agora o que nós vamos fazer é alimentá-lo, por exemplo, aqui com o valor 10. Salvar. E reparem o que é que aconteceu. Logo na chamada seguinte, ele foi ali colocar o valor 10. Vamos introduzir aqui o valor 75. Salvar.
Reparem o que aconteceu, o valor 10 passou para a coluna daqui dos valores do 9 e o último é aquele que ali está. Então vamos aqui colocar 23, salvar, vamos colocar aqui 65, salvar, vamos colocar aqui 78, salvar e reparem como o sistema vai automaticamente acrescentando ali os valores. Vamos aqui salvar, ok, 32, salvar. Reparem que já só existem dois valores que não estão na base de dados, ok? E que estão alimentados por a lógica do nosso script, mas eu agora, quando chegar aqui a 56, vamos verificar se o sistema continua a funcionar. 76, reparem, ele vai buscar agora os dados que eu estou a introduzir, vamos colocar aqui uma linha quase reta, vamos colocar assim, 10, 20, 30, 40, 50, e reparem como o gráfico está a fazer ali uma subida, 60, e agora vamos baixar para os 50 novamente, ok, 40 novamente, e portanto reparem como de uma forma um bocadinho trabalhosa, é certo, com algumas lógicas mais complexas pelo meio, nós conseguimos chegar aqui a um resultado interessante. Claro que este automatismo não deveria ser um formulário, deveria ser um sensor que automaticamente de segundo a segundo ou de quando em quando vai alimentando a nossa base de dados e o nosso sistema está ali a correr a cada segundo a fazer uma chamada de Ajax e a perguntar se existem dados para apresentar e vai apresentando sempre os dados mais recentes. Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena playlist essencialmente focada no Apex Charts, mas com várias componentes que permitem perceber de que forma é que isto pode ser incorporado nos vossos projetos. Ficam obviamente aí os espaços dos comentários neste vídeo para vocês deixarem algumas sugestões, algumas experiências, algumas reações a esta playlist e também consultem então o comentário que está afixado no início dos comentários deste vídeo, porque vai lá ter o link para vocês poderem descarregar esta biblioteca EasyPDO que eu aqui trouxe neste vídeo.